prazer, sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos ao canal Química e Segurança do Trabalho. Eu sou Adriano Manhães e trato nesse momento de um bloco de questões que são utilizadas pelas empresas, companhias, na hora de contratar um bombeiro civil, um técnico de segurança, um profissional prevencionista, algo que hoje também, até mesmo junto à área da segurança patrimonial, pode ser colocado, porque esse vigilante, ele também, muitas das vezes, vai prestar um atendimento rápido àquele foco de incêndio na lixeira que está ali junto à guarita ou algo do tipo. Então você que busca uma primeira oportunidade, que busca uma recolocação, que busca uma promoção como inspetor, coordenador, supervisor, bombeiro líder, vem comigo. Venha se fortalecer em relação à literatura, porque esse conhecimento técnico que a empresa, num primeiro momento, ela vai estar avaliando, para que você possa seguir nesse processo, galgando, alcançando novos patamares. Vamos dar continuidade dentro dessa série, dentro dessa sequência, começando pela questão de número 91. O extintor portátil tipo espuma será usado nos fogos de classe. Opção A, B, C e D. Opção B, A, B e C. Opção C, A e B. Opção D, B e C. Opção E, C e D. Senhores, ele fala sobre o extintor de espuma. Uma vez que estamos tratando do extintor de espuma, ele vai ser utilizado nos fogos de classe A e B. Logo, a opção C é a opção correta. Seguindo para a questão de número 92, encontramos o seguinte: a eficácia do extintor depende de todos os aspectos abaixo citados, exceto opção A, estar dimensionado ao risco existente no local, opção B, possuir condições operacionais de uso, opção C, ser apropriado para a classe de incêndio presente no local, opção D, estar estrategicamente localizado, opção E, não precisa existirem pessoas treinadas no manuseio do extintor. Então ele fala justamente da exceção diante dessas 5 opções. Logo, senhores, o que temos como exceção, como indevido, como errado, é a letra E, a opção E, que passa a ser a correta. Ela é a exceção. Não precisa existirem pessoas treinadas no manuseio de extintores? Claro que precisa, as pessoas precisam passar pelo treinamento da Brigada Voluntária de Incêndio, precisam ter o conhecimento de como manusear esse tipo de recurso, esse tipo de material. Seguindo para a questão de número 93, um técnico de segurança auxiliando numa ação de combate a incêndio onde um painel elétrico energizado foi atingido, deverá utilizar como agente extintor opção A, dióxido de carbono ou pó químico seco, opção B, dióxido de carbono ou água pressurizada, opção C, PQS ou água a gás ou água pressurizada, opção D, espuma química ou CO2, dióxido de carbono, opção E, espuma química ou água pressurizada. Senhores, quando ele fala do sistema elétrico, um painel elétrico, um quadro elétrico energizado, veja, o extintor que você vai estar utilizando é justamente o que contém na opção A, que é a correta, dióxido de carbono ou pó químico seco. Então as demais opções, você observa, não vai utilizar água pressurizada em hipótese alguma e muito menos espuma química. Então você já pode eliminar as outras 4 opções tranquilamente. Seguindo para a questão de número 94, essa questão ela vai exigir leitura, paciência, atenção. Vamos em frente. Para que exista o fogo, 3 elementos são necessários: o combustível, o comburente e a fonte de calor. Inserido nesse contexto, observe as afirmativas abaixo. 1. O comburente é toda substância capaz de queimar, servindo de campo de propagação do fogo. 2. O calor é uma forma de energia que eleva a temperatura, gerada da transformação de outra energia através do processo físico ou químico. 3. A energia de ativação serve como condição favorável para que haja a reação de combustão, elevando a temperatura ambiente ou de forma pontual, fazendo com que o combustível reaja com o comburente em uma reação endotérmica. 4. O comburente é o elemento que reage com o combustível, participando da reação química da combustão, possibilitando, assim, as chamas e intensidade à combustão. 5. Ao triângulo do fogo foi acrescentado mais um elemento, a reação em cadeia, formando assim o tetraedro ou quadrado do fogo. Estão corretas apenas opção A, 3, 4 e 5, opção B, 1, 2 e 3, opção C, 1, 2 e 4, opção D, 2, 4 e 5, opção E, 2, 3 e 4. Senhores,
dentre essas 5 opções, podemos observar que a letra D é a única certa. É a única que está ali contemplando ao enunciado, aquilo que está sendo proposto, exigido e colocado para que você possa chegar a uma conclusão. Então, veja, na opção 1, ele fala o comburente, campo de propagação do fogo. O campo de propagação do fogo é o material que está sendo queimado. O comburente é o ar respirável, o oxigênio. É o que nós temos em grande proporção no nosso planeta, é aquilo que vai dar vida e intensificar as chamas. Quando você observa, no caso, a opção 3, ele fala sobre a energia de ativação serve como condição favorável para que haja reação de combustão, elevando a temperatura ambiente ou de forma pontual, fazendo com que o combustível reaja com o comburente em uma reação endotérmica. Claro que não. Se nós estamos falando de uma condição em que o fogo ele está a se desenvolver, é uma condição exotérmica e não endotérmica. E dessa maneira, você observa que a opção 2 está correta, a 4 está correta e a 5 também está correta. É uma questão que vai exigir paciência, observação, análise e muita atenção. Vamos para a questão de número 95. Em relação às classes de incêndio e os métodos de extinção de incêndio, analise as seguintes afirmativas. 1. Os incêndios de classe A envolvem combustíveis sólidos comuns, geralmente de natureza orgânica, e ainda tem como característica queimar em razão do seu volume. Queimam em superfície e profundidade e deixar resíduos fibrosos, cinzas. 2. Os incêndios de classe B envolvem líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis. São caracterizados por não deixarem resíduos e queimarem apenas na superfície exposta. Queimam apenas em superfície. 3. Os incêndios de classe C são resultantes da combustão de metais pirofóricos e são caracterizados pela queima em altas temperaturas e por reagirem com alguns agentes extintores. 4. O abafamento é o método de extinção de incêndio que consiste na redução ou retirada do oxigênio. Logo em seguida, ele nos dá as opções. Estão corretas apenas opção A, 1, 2 e 4. Opção B, 1, 2 e 3. Opção C, 2, 3 e 4. Opção D, 1 e 2. Opção E, 3 e 4. Senhores, diante daquilo que está sendo proposto, observamos que a letra A é a opção correta. Apenas as afirmativas 1, 2 e 4 estão corretas. Logo, você percebe que quando falamos sobre essa pergunta, ou melhor, essa opção número 1, os incêndios de classe A envolvem combustíveis sólidos, geralmente de natureza orgânica, e ainda tem como característica queimar em razão do seu volume, queimam em superfície e profundidade e deixa resíduos fibrosos, cinzas, está certo. Quando você observa a segunda afirmativa sobre a classe B de incêndio, também está correto. Quando você observa a opção de número 3, aquela ali está totalmente fora de contexto. Veja, ele fala de classe C e cita metais pirofóricos. Classe C, materiais elétricos energizados. E na opção 4 também está correto quanto ao método do abafamento. Vamos agora para a pergunta de número 96. Em um prédio que não possua chuveiros automáticos sprinklers e com classificação de risco de fogo pequeno, em caso de incêndio, as saídas de emergência não devem estar, em relação aos locais de trabalho, a uma distância em metros maior de opção A, 30 metros, opção B, 25 metros, opção C, 20 metros, opção D, 15 metros, opção E, 10 metros. Observe o enunciado. O enunciado ele fala sobre risco de fogo pequeno. Logo, nós temos ali a condição de 30 metros, sendo essa distância a se considerar para o deslocamento das pessoas. Vamos para a questão de número 97. Quanto aos conceitos envolvidos na proteção contra incêndios, assinale a opção correta. Opção A. A transmissão de calor mais comum em edifícios ocorre por convecção, na qual as moléculas dos gases se expandem pelo aquecimento, criando correntes ascendentes de ar frio e descendentes de ar quente. Opção B. A transmissão de calor por condução é feita de molécula para molécula de um corpo sólido por movimento vibratório.
Opção C, a transmissão de calor pela radiação ocorre por meio de ondas, já que todo corpo frio emite radiações que vão atingir os corpos mais quentes. Opção D, ponto de ignição é a temperatura mínima em que um combustível começa a desprender vapores que se incendeiam se mantido contato com alguma fonte externa de calor. Opção E, para que o fogo se mantenha é necessária uma proporção de, no mínimo, 18% de oxigênio no ambiente. Senhores, ele quer saber qual é a opção correta. E dentre as 5 opções, nós temos ali a letra B, sendo a única opção correta. A transmissão de calor por condução é feita de molécula para molécula de um corpo sólido por movimentos vibratórios. Então, na opção A, quando ele fala a condição de correntes ascendentes de ar frio e descendentes de ar quente, senhores, está totalmente fora de contexto quando a gente fala de convecção. Então, não é isso que acontece. Quando você observa a opção C, ele fala a transmissão de calor pela radiação ocorre por meio de ondas, já que todo corpo frio emite radiações. Senhores, corpo frio não vai emitir radiação nenhuma. Se tratando da opção D, veja, ele fala de ponto de ignição, quando mantido contato com alguma fonte externa de calor. Esse ponto de ignição, uma vez que os gases eles têm contato com o comburente, já faz com que o fogo ele surja, você não necessita de uma fonte externa de calor. E na opção E, ele fala 18% de oxigênio. Então nós sabemos que, diante desse processo, diante dessa condição que você está a observar, quando você vai ter uma queima abrasiva, quando você tem uma queima lenta, quando não tem queima, quando você tem uma queima livre, essa condição de ele colocar 18% está totalmente fora de contexto. Então, a opção correta é a letra B. Vamos para a questão de número 98. Sobre a magnitude de um incêndio, os métodos básicos de extinção do fogo e os pontos e temperaturas importantes do fogo, assinale a alternativa verdadeira. Opção A. O isolamento é o método que consiste no reforço do combustível, evitando que o fogo seja alimentado e tenha um campo de propagação. Opção B. O abafamento é método que consiste na retirada do calor do fogo até que o combustível não gere mais gases ou vapores e se apague. Opção C. O resfriamento é o método que consiste na retirada do comburente, evitando que o oxigênio contido no ar se misture com os gases gerados pelo combustível e forme uma mistura inflamável. Opção D. O ponto de fogo é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar em contato com uma chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Opção E. Ponto de combustão é a temperatura máxima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis que, combinados com o oxigênio do ar e, ao entrar em contato com uma chama, se inflamam e, mesmo que se retire a chama, o fogo não se apaga, pois essa temperatura faz gerar do combustível vapores ou gases suficientes para manter o fogo ou a transformação em cadeia. Senhores, ele quer apenas a alternativa verdadeira. Logo, diante dessas 5 opções, a alternativa verdadeira é a opção D. O ponto de fogo é a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapores ou gases inflamáveis, os quais, combinados com o oxigênio do ar, em contato com uma chama, começam a se queimar, mas a chama não se mantém, porque os gases produzidos são ainda insuficientes. Então, essa é a única opção verdadeira. Na opção A, veja que ele fala sobre o isolamento, que consiste no reforço do fogo. É a retirada do fogo, a retirada do material. No caso da opção B, ele fala de abafamento, e ele fala sobre a retirada do calor do fogo. O abafamento é a retirada ou redução do comburente dentro do ambiente. E no caso da opção C, ele fala sobre o resfriamento, retirada do comburente. Quando tratamos do resfriamento, nós estamos falando de reduzir, retirar a temperatura de ignição. E no caso da opção E, ponto de combustão é a temperatura máxima. Senhores, é sempre a temperatura mínima em relação a um determinado combustível, quando esses gases serão liberados, e a partir daí nós temos toda uma condicional. Então, opção correta é a letra D. Vamos agora para a questão de número 99. Um princípio de incêndio ocorreu em um almoxarifado de uma empresa de contabilidade, situada no subsolo de uma edificação comercial de 3 andares,
Quanto a essa situação, julgue os itens seguintes. Opção A. Se o fogo atingiu somente papel e madeira, o incêndio pode ser classificado como de classe A. Opção B. Se o almoxarifado estivesse repleto de tintas e vernizes inflamáveis, o melhor processo de extinção seria o resfriamento. Opção C. Se o edifício tivesse uma brigada de incêndio, sua prioridade seria a evacuação das pessoas do prédio. Opção D. Caso o fogo tivesse atingido um quadro elétrico energizado, o combate ao incêndio nesse ponto poderia ser feito com extintores de água. Opção E. O primeiro combate ao fogo pode ser realizado por um porteiro utilizando hidrantes internos. Opção F. A instalação de chuveiros automáticos sprinklers no almoxarifado evitaria o início de incêndio. Senhores, vejam que essa pergunta é a primeira pergunta dentro da série que trata de 6 opções A, B, C, D, E, F. Então você percebe que agora estamos elevando um pouco mais a discussão, estamos tratando um pouco mais sobre essa questão de você estar ali atento à literatura, ao que ocorre junto à prevenção e combate a incêndio. Então, logo, dentre dessas opções, quando nós vamos fazer o julgamento, você toma a letra A como a opção que, de certa maneira, vai estar ali sendo a correta. Então, se o fogo atingiu somente papel e madeira, o incêndio pode ser classificado como de classe A. Sim, isso está correto. Na opção B, veja a opção B. Ele fala de tintas e vernizes, você utilizar o resfriamento. Na realidade, quando você utiliza o extintor de pó químico seco, você faz a quebra da reação em cadeia, e quando você utiliza o extintor de dióxido de carbono, você realiza o abafamento. Então você não vai utilizar água em material classe B, o que de certa maneira iria comprometer todo o padrão de resposta. Então você tem a opção B fora. No caso da opção C, ele fala sobre a brigada de incêndio. Então essa brigada de incêndio seria a prioridade à evacuação, seria na realidade a primeira resposta, o primeiro combate utilizando os extintores. Então essa é a primeira ação da brigada de incêndio e não realizar a evacuação das pessoas do prédio. No caso da opção D, ele fala sobre quadro elétrico energizado, utilizar extintores de água, proibido, inaceitável. E na opção E, ele fala sobre o primeiro combate, utilizando os hidrantes internos, o primeiro combate é utilizando os extintores portáteis. E na opção F, ele fala chuveiros automáticos, tá? Ou seja, a instalação de chuveiros automáticos, sprinklers no almoxarifado, evitaria o início de incêndio. Senhores, o fato de você ter chuveiros automáticos já é norma. O que vai evitar de você ter um princípio de incêndio, um foco de incêndio, é viver a prevenção. Vamos agora para a questão de número 100. Considerando uma sala situada no pavimento térreo de uma edificação comercial de 12 andares, que dispõe de um sistema de chuveiros automáticos, sprinkler, abastecidos com água como medida para a proteção contra incêndios, marque a alternativa correta. Opção A. O sistema de sprinkler só poderá ser ativado após ocorrer uma confirmação de incêndio pela brigada de incêndio do prédio ou pelos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da região. Opção B. Um princípio de incêndio que ocorra no carpete da sala pode ser classificado como de classe A. Opção C. O abafamento será o método de extinção mais adequado no caso de ocorrer um incêndio de classe D. Opção C. Caso ocorra um incêndio nos computadores da sala, será permitida a utilização de extintores de água, pois a água não pode danificar os componentes eletrônicos dos equipamentos. Opção E. É correta a substituição do sistema de sprinklers abastecido por água por um sistema de detecção e alarme com sensores de chama? Opção F. O acionamento do sistema de sprinkler acionará automaticamente um alarme? Opção G. A existência de um sistema de sprinkler no prédio possibilita a instalação de um sistema unicamente de mangotinhos em substituição ao sistema conjugado de hidrantes e mangotinhos? Senhores, dentre essas 6 opções, veja, essa pergunta agora ela é uma pergunta cansativa, tem bastante leitura, então faça a leitura dinâmica. Então, dentre essas 6 opções, a opção correta é a letra B, ou seja, um princípio de incêndio que ocorra no carpete da sala pode ser classificado como de classe A. Sim. Vamos observar o que anula, o que torna as demais incorretas, erradas. No caso da opção A, temos ali
ele diz: o sistema de sprinkler só poderá ser ativado uma vez que tenha confirmação de incêndio pela brigada de incêndio ou pelo corpo de bombeiros militar da região. Senhores, lembre-se, o sistema de sprinkler, uma vez que atingiu a temperatura conforme a projeção da engenharia, 57 graus, 68, 79, 93, o bulbo vai se romper e liberar todo o sistema para que ocorra o combate por inundação. Então, você sabe que, neste caso, a opção A está errada. No caso da opção C, ele fala sobre abafamento diante da classe D de incêndio. Então, senhores, você não vai utilizar o extintor de dióxido de carbono, o extintor de CO2, para combater incêndio em classe D. Não é essa a indicação que nós temos diante da literatura. No caso da opção D, ele fala sobre computadores na sala que estão com um curto-circuito, está pegando fogo. Você utilizar água. Lembre-se, água não se aplica em incêndio classe C, algo proibido. No caso da opção E, ele fala sobre substituição de sprinklers por sensores de chama. Ele fala sensores de chama. Senhores, você não pode, não deve, e a literatura não vai rezar ou constar esse tipo de procedimento. Retirar os sprinklers e colocar sensores de chama. Então, é algo proibido. No caso da opção F, ele fala: acionamento dos sprinklers acionará um alarme. Então, entenda, o sprinkler, uma vez que o seu bulbo se rompeu e iniciou o combate por inundação, quando você tem uma válvula de governo e alarme, quando você tem um dispositivo que vai estar identificando o deslocamento de água junto à tubulação, vai acusar no painel junto à sala do sistema de CFTV, junto à sala da brigada, para que possam verificar o que está acontecendo dentro da edificação. Então, o seu sistema de alarme, o seu sistema sonoro, ele não será ativado, ou seja, os alto-falantes eles não vão iniciar com aquela mensagem, com aquele som, com aquele alarme para que se possa formar a fila, para que as pessoas desçam até o ponto de encontro, até o ponto de reunião. Então não procede, opção F errada também. No caso da opção G, ele fala a existência de sprinklers no prédio, fazendo com que ocorra essa questão do mangotinho, ele gerando uma substituição do sistema conjugado de hidrante e mangotinho, ou seja, você utilizar unicamente mangotinhos. Então a palavra unicamente é uma palavra que vai estar restringindo. Então você sabe, tem ciência, conhecimento que essas palavras, essas terminologias, todas, nenhuma, algumas, unicamente, somente, são palavras restritivas dentro das questões. Então preste muita atenção quanto a isso. E uma vez que você tenha o sistema de hidrantes, você pode, em alguns casos, ter ali mangotinhos, mas não você retirar os hidrantes e ter apenas unicamente os mangotinhos. Então, dessa maneira, observamos que apenas a opção B é a correta. Vamos agora para a questão de número 101. Você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero te agradecer por me acompanhar em mais essa jornada, mais essa caminhada. Compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos que são técnicos de segurança, o pessoal que já é bombeiro civil, que atua na área da prevenção, aqueles que querem vir, aqueles que estão estudando, ou seja, aqueles que querem vir para essa área da segurança. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que ficou comigo até o fim. Então, compartilha esse vídeo, deixa o seu like. Deixa nos comentários a sua opinião, aquilo que você pôde observar de interessante, aquilo que você pôde identificar que já mudou na literatura. Algumas questões são antigas, outras são fresquinhas, quentinhas, saídas do forno. Então, vamos fortalecer essa cultura prevencionista. Então, se inscreve no canal, seja mais um membro do canal, acompanhe os vídeos que aqui estão sendo lançados, aquilo que nós estamos preparando para que você possa utilizar, lecionando aulas, compartilhando com seus amigos, familiares, para que eles possam conhecer um pouco mais a sua profissão. Então, muito obrigado por tudo, um forte abraço, sucesso e até a próxima.